o Dia Mundial do Coração é em setembro, mas a saúde desse órgão tão importante para a gente deve ocorrer ao longo de todo o ano. A gente deve se preocupar durante o ano todo. Você tem dado atenção ao seu coração? É sobre os cuidados com ele que a gente conversa agora no quadro de saúde. Com a gente, o cardiologista do grupo Pro Saúde, Dr. Marcos Capitânio Michelin. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Bom, quando eu perguntei se estão cuidando do coração, alguns devem ter imaginado o seu primeiro amor, a sua atual esposa ou esposo, enfim. Mas a gente vai muito mais além. Um pouquinho mais além. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No ano passado, 17 milhões de pessoas foram vítimas de problemas coronários, ou coronarianos, podemos dizer assim, com ataques cardíacos e derrames. O brasileiro, de maneira geral, doutor, ele costuma prestar atenção na saúde do coração e vou fazer um recorte maior, ou melhor, mais pontual. O gaúcho cuida do seu coração com tanta carne gorda e churrasco, né? Não cuida como deveria, mas o gaúcho, numa média nacional, até que tem sim um interesse pelas doenças cardiovasculares, mas certamente muito aquém do que é necessário. Mas o que chama muito a atenção nesses dados que tu reproduziste é que são dados que realmente se reproduzem aqui no Brasil. As mortes de causa cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E aí os pacientes dizem, mas doutor, e o câncer? O câncer vem por segundo lugar. Então, hoje em dia, se a gente quer reduzir mortalidade, se a gente quer aumentar a expectativa de vida, a gente tem que investir muito ainda nas doenças cardiovasculares, apesar de toda a tecnologia que a gente já tem. Perceba um detalhe, quando o senhor disse câncer, a gente tem uma gama muito grande de tipos de câncer. E ainda assim as doenças do coração superam as doenças cardiovasculares, assim, principalmente representadas pelo infarto e pelo AVC, são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Bom, você de casa, se tem alguma dúvida, manda pra gente 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp. A gente precisa cuidar do coração, porque esse dado, eu confesso que eu realmente estou surpreso. Sim. Porque se fala tanto no câncer hoje em dia e nos diferentes tipos de câncer, né, que eu fiquei imaginando que com o coração a gente já tinha resolvido a questão um pouquinho melhor. E não, estão na frente ainda. Bom, dados do Ministério da Saúde, Maia, vamos chocar agora para a gente prestar atenção no nosso coração. Dados do Ministério da Saúde apontam, né, que Porto Alegre, com cerca de 28% da população, tem hipertensão, tá? Especialistas apontam que é muito relacionado ao consumo de sal em excesso. Ali eu falei do churrasco para o gaúcho, mas a gente chegou a discutir há pouco tempo atrás a lei do sal aqui. Sim, né? exatamente. De tão importante que é essa questão do sal na comida em geral, ou até mesmo nos produtos industrializados, que isso eu acho que ninguém percebe, né? Exatamente. Bom, falando nas estatísticas, novamente, as estatísticas se reproduzem em nível nacional um pouco mais baixo. Em torno de 24% são os últimos dados de todos os adultos, incluem adultos e idosos, 24% possuem hipertensão. Se a gente subir um pouco o corte para 65 anos, 60% das pessoas têm hipertensão. Bom, os gaúchos têm um pouquinho mais de hipertensão, 28 a 24, Sim. Quem sabe a mesma coisa em diferentes estudos. Está relacionado ao sal? Está. Sal tem uma grande importância na gênese como fator dessa doença tão grave e tão comum. Mas, assim, não é suficiente para tornar alguém hipertenso o consumo de sal. Isso é que a gente tem que dizer muito claro. Existe um substrato para o desenvolvimento dessa doença, além de sal, sedentarismo, obesidade, nós temos o substrato genético. Então, isso é muito importante. Mas sim, hoje em dia o sal é um dos principais
Sim. Associados ao desenvolvimento quando dessa a gente doença. fala em sal, doutor, me corrija se eu estiver errado, a gente não fala só no saleiro ou no sal grosso. A gente fala, por exemplo, nas comidas industrializadas, que eu percebo hoje uma publicidade, uma atenção tão grande a essa questão, que a maioria dos produtos a gente vê hoje em dia com 25% menos de sódio, 30% menos de sódio. Isso se tornou algo imprescindível na venda de produtos. Mas isso veio tudo através de um estudo sobre uma dieta que se chama dieta DASH, tá? Em que ela preconiza um consumo diário de sal entre 1,5 gramas a 2 gramas. Tá. Seriam 2 daqueles saquinhos de sal de 1 grama por dia inteiro. Bom, exatamente. Então, esse estudo foi o que se mais percebeu o impacto da redução do sal no controle da hipertensão. Então, assim, um gaúcho normalmente chega a comer 8 gramas de sal por dia, ou às vezes 10, somando o saleirinho, as comidas industrializadas, o churrasco. Mas assim, num dia de um churrasquinho, a gente chega a comer 16 gramas de sal, 8 vezes mais do preconizado. Então, é inevitável que a gente diga que o sal tem muita relação com o desenvolvimento dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Não, mas a gente pode raciocinar o seguinte: se existe um fator genético, então já existem pessoas com predisposição. Sim. Então, assim, essas que comem 8 gramas, praticamente um saquinho daqueles, né? Sabe aqueles temperinhos que a gente bota ali? Aquilo ali é um veneno, por exemplo. Então, essa pessoa já está correndo um sério risco. E aquelas que não têm predisposição, com esse consumo exagerado, podem. A probabilidade é muito grande. Podem. Mas tu falaste muito bem. Vamos. Como é que a gente construiria um paciente hipertenso? A gente precisa, inevitavelmente, do substrato genético. Tá? Em cima da genética, a gente bota o sal, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de carboidratos, o consumo calórico, e aí a gente torna um hipertenso. Mas aí chega o paciente e diz: doutor, então é só eu parar de comer o sal e ter uma vida saudável, fazer exercícios e eu não vou ser hipertenso? Não é assim. Lembrem do substrato genético. Claro, uma pessoa que tem hábitos de vida saudável pode vir a desenvolver uma hipertensão, às vezes de uma forma mais branda, e mais tarde em sua vida, alguém que tem a base genética e não tem hábitos saudáveis vem a desenvolver antes. Então, é tudo um conjunto. A gente não consegue dizer exatamente isso é por causa disso e pronto. É multifatorial. Bom, mas a gente está com hábitos aí que não estão ajudando e contribuindo, horrorosos. Né? Bom, o pessoal já está mandando participações aqui na tela. O Alexandre de Canoas, mande a sua também, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. 99588-2374. A gente está falando sobre a saúde do coração. Trocar o óleo de cozinha pode ajudar a prevenir problemas do coração. E aí a gente tem uma gama também de óleos diferentes. O óleo de girassol, o óleo, azeite aquele. Isso ajuda? Pode. Inclusive, a gente diz assim, substituir gorduras sólidas, tipo aquela gordurinha branca ou a banha, substituir por óleos vegetais, como de girassol é um, como de canola o outro, como de oliva, pode ajudar a prevenir? Pode sim, mas principalmente se a gente usar esse óleo de uma forma um pouco mais fria, não saturar tanto o óleo, mas pode sim, pode ajudar. Boa dica, hein? Mais uma. Marcelo de Novo Hamburgo. Fui diagnosticado com sopro cardíaco benigno quando criança, mas nunca recebi muita informação de nenhum médico. Existe algum cuidado especial que eu devo tomar? Olha, Marcelo, né? Isso. Marcelo, muitas crianças na sua infância têm o que a gente chama de sopro inocente. Normalmente não quer dizer, não representa nenhuma doença grave, tá? Na infância. O que se pode fazer é aos 20 anos, um pouco mais, a gente fazer uma revisão, fazer um ecocardiograma em que a gente pode ver se realmente está tudo em ordem com as válvulas
cardíacas, e aí então a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas assim, lembre, a maioria dos sopros em infância são inocentes, autolimitados e somem. Vamos para mais uma pergunta. Rafaela, de Porto Alegre. Vocês falaram em câncer e me veio uma curiosidade. Existe câncer de coração? Não lembro de ter ouvido algo sobre. É verdade, eu não lembro também, Rafaela. Olha, eu vi em Porto Alegre uma vez só. É um câncer, existe, mas é um câncer extremamente raro, então não é uma doença que a gente tenha que se preocupar em prevenção, tamanha a raridade disso, mas existe sim. Bom, aqui a gente falou também sobre um grande inimigo que é o sedentarismo. Vamos juntar aí com péssimos hábitos como o tabagismo. Sim. O alcoolismo também pode entrar nessa gama de inimigos do coração. Agora, muita gente fala o seguinte: mas esse velho coração cansado de tantas emoções. E aí as pessoas associam problemas do coração com a idade. Pessoas a partir de 50, 60 anos, por exemplo. Realmente é ali que está o problema, ou ele vai aparecer mais com essa idade. E aí associa outra coisa que o senhor já deve ter ouvido falar, e você de casa da mesma forma, já deve ter ouvido falar, por exemplo, assim: ele teve um infarto muito jovem e aquilo foi fulminante. Pessoas que têm um infarto com 40, 35 anos, parece que não tem outra, com 60 e 50 conseguem reverter de alguma forma. Tá, então vamos de trás para frente, respondendo ao teu questionamento sobre infarto na juventude, em mais jovens e ser fatais. Isso é uma coisa muito antiga, mas realmente se fala em infarto em pessoas mais idosas. Vamos dizer que os idosos têm uma rede de vasos, de artérias colaterais mais rica. Então, quando a gente tem um entupimento de umas artérias, talvez as outras que estão em volta conseguem dar conta dessa obstrução. Já no jovem, não. Ele tem uma rede um pouco mais restrita. Não é um mal isso, mas é uma característica. Então, eventualmente, entupimentos de uma artéria, a gente pode ser fatais porque não existe uma rede colateral para dar suporte àquele entupimento. Agora, quando a gente está idoso, realmente é onde mora o perigo? Por quê? Porque que o idoso tem mais chance? Porque ele está mais exposto aos fatores de risco. E eu acho que não há uma conversa sobre doenças cardiovasculares sem falar sobre os fatores de risco. A gente fala sempre muito sobre alimentação, obesidade, sedentarismo, mas existem os 4 fatores de risco. Vamos dizer assim, existem 4 ingredientes básicos para se ter um infarto. Pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo. Pronto, esses são os 4 grandes fatores de risco cardinais para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. O que a gente tem que fazer? Aí é que entra o check-up. Essas doenças, exceto o tabagismo, que a gente vê o paciente, né? Claro. Fumando, hipertensão, diabetes e colesterol podem permanecer por muitos anos assintomáticas. Sim, silenciosas. Silenciosas. Então, o que reduziria a chance de uma pessoa que tem esses fatores de risco, o que reduziria a chance de ele vir a ter um infarto ou ter um AVC? Identificação precoce desses fatores de risco e controle deles. Então, se a gente identifica precocemente, trata, a gente consegue reduzir o número de infartos e AVCs em pacientes idosos. Bom, doutor, eu já quero agradecer a sua participação, a sua presença para atender o nosso convite. Sim. Também quero mandar um grande abraço a todos da equipe da ProSaúde. Muito obrigado. Professor, estamos à disposição. Doutor, na verdade, vamos botar na tela aqui o site do Grupo ProSaúde, né, para você aí, a gente recomenda, ele está junto com a gente, o Grupo ProSaúde, no espaço, no nosso quadro de saúde. E eu fecho com essa pergunta que eu acho fundamental. Você aí, que até anotou o telefone agora do Grupo ProSaúde, a frequência para que a gente possa fazer esse check-up, ela muda durante os anos, né? Eu agora com 40 e depois com 60, a frequência vai ser alterada? Perfeito. O que a gente tem que fazer, de uma forma geral, muito simples, a gente
De 50 anos, 45 para cima, são check-ups anuais. Tá. Dos 20 até então, essa idade de 45 é particularizado. Depende se o paciente já tem fatores de risco, se é obeso, se é sedentário. Então, o que se recomenda? Aos 20 anos, faz um check-up. Perfeito. A gente consegue aí, então, determinar o programa de check-up até os 45, 50 anos. A partir dessa idade, então, eles são anuais. Perfeito. Então, não deixe seu coração na mão e faça o seu check-up para evitar qualquer tipo de problema. E a gente recomenda a ProSaúde, o Grupo ProSaúde. Doutor, muito obrigado pela presença. De nada, eu Seja que agradeço. sempre bem-vindo. Certo. E até o nosso próximo encontro. Então, tá certo. Com Muito muito obrigado. amor no coração e saúde, acima de tudo.